aqui, o que vocês têm também, com certeza, pode agregar na minha vida. E o Senhor me trouxe hoje aqui, até engraçado, porque minha família está aqui, né? E eles nem sabiam que eu estaria pregando, porque foi a Tami, né, vai apresentar o Hugo hoje, porque meu sobrinho vai voltar para a Arábia, que ele está trabalhando lá, e no próximo esse final de semana ele vai fazer uma viagem, e no próximo ele está voltando, então só teria essa quinta. Então calhou bem se tivesse marcado certinho, não tinha nem dado, né? Foi de Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Eclesiastes 3. Nós vamos ler do 1 ao 8. Vou colocar aí. Os irmãos que estiverem em Bíblia, se que não estiver, pode acompanhar ali. Eclesiastes 3. O tempo certo de todas as coisas. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse livro de Eclesiastes, essa passagem aqui, eu gosto muito dela, porque ela fala acerca do tempo, do que a gente vive, do que a gente espera, do que a gente passa, do que nos leva a sermos conflitados diante das coisas do mundo. Vivemos em um mundo caótico, onde o tempo tem sido nosso maior inimigo. O Senhor, Ele é o dono do tempo. Porém, nós não sabemos esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Quando a gente pensa em tempo, quando a gente quer alguma coisa, a gente quer rápido, né? Somos imediatistas, queremos tudo para ontem, a gente não quer esperar. A gente não quer. Nós somos humanos, somos assim. Só que a gente não entende, não percebe que o tempo é de Deus. É Ele que domina, Ele é o dono do tempo. Então Ele vai fazer as coisas no tempo dEle, não é no nosso tempo. E a gente fica murmurando, fala, Senhor, por que não acontece? Deus, nossa, eu pedi tanto, Senhor, mas por que fulano acontece comigo não? Por que aquele lá conseguiu, eu faço tudo certinho, aquele lá faz tudo errado? Inclusive hoje me falaram isso, nossa, eu faço tudo certo, fulano faz tudo errado, por que para lá dá tudo certo, para mim não? Tempo de Deus, tempo de Deus. Nós plantamos e nós colhemos, certo? Imagino que todos, né, acreditem nisso. Nós plantamos coisas boas, mas também, dependendo, a gente planta coisas ruins. E nós vamos colher, independente do que for. Plantamos o mal, colheremos acerca do plantio que a gente fez. Então, às vezes, nós vemos um irmão padecendo, um irmão passando por dificuldades. E a gente não entende, a gente pensa, fala, poxa, tenho que ajudar, preciso fazer algo por esse irmão. Só que aí você não entende que às vezes ali é o mover de Deus. Ele apenas está colhendo o que ele plantou. E ele precisa passar por aquele período. E se você intervir, se você entrar no meio disso, o que acontece? Você vai estar só postergando o que já era para ele ter passado e de repente ter aprendido. Só que por esse motivo, por você estar ali, estar sempre ali, a pessoa não aprende. E aí você deixa de viver, você vive pelos outros e não adianta nada. Nada. Então as pessoas, elas são moldadas conforme o tempo, conforme a vida que leva. Pessoas
tem pessoas que querem ir pelo caminho mal e outras não. Eu fiz algumas anotações aqui, não vou conseguir acompanhar muito, porque eu não gosto, não consigo, fiz até bastante coisa, mas eu não consigo ler, sabe, falar assim, eu vou falando. E eu coloquei só algumas coisinhas, né, que eu coloquei só para, grifei, né, só para falar. Coisas que a gente vem vivendo, né? A introdução, né, do que eu fiz, a corrida contra o relógio. A gente vive num mundo acelerado, estamos sempre com pressa, ansiosos, que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, não na hora que o Senhor quer. Não na hora que o Senhor determina para as nossas vidas. Então, a gente está ali. Aí, não acontece o que a gente quer no tempo que a gente quer. Aí, o que vem? A frustração. A frustração. E a gente fica bravo com quem? Com Deus, porque Deus é ruim, né? Poxa vida, Deus não faz do jeito que a gente quer, Deus é ruim, né? Só que o Senhor, Ele só vai dar para você, só vai dar na tua vida o que você precisa, tá? Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. E Ele vai dar o que você precisa no tempo dEle, tá? No tempo dEle. E às vezes o tempo dEle chegou, só que acontece, você não está preparado para receber. Você não está preparado. Você é responsável por você não receber a bênção quando era determinado. Então, o que acontece? Vai ficar mais para frente. E quanto mais você teimar, quanto mais você for desobediente ao Senhor, vai ficar mais para frente, talvez nem aconteça. Aí, costumo dizer, né, que tem lá o ditado popular, né? Aí vem o irmãozinho lá, né? O irmãozinho quer consolar, né? Quer falar lá, o motivacional, né? Vai lá e fala, mas irmão, Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus tarda? Deus não tarda, jamais. Jamais. Deus faz no tempo certo. Nós que retardamos o processo de Deus nas nossas vidas. E Deus não escreve certos em linhas tortas. Somos nós que entortamos a linha, mas o Senhor, Ele escreve correto, ó, linha reta. Nós entortamos a linha que o Senhor escreve. Somos nós que curvamos o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Antigamente, era muito bonito até, porque os filhos respeitavam muito os pais. Até hoje eu peço bênção para o meu pai, para minha mãe, para os mais velhos. Isso aí né, fui criada assim e eu acho muito bonito. Senhor, senhora, licença, nunca na minha vida passei na frente do meu pai e da minha mãe quando eles estavam conversando com alguma visita, jamais. Respeito, né? Respeito. E eu tenho no meu coração, há o tempo para todas as coisas. Nós estamos num tempo bem perverso, perdido, onde as pessoas estão perdendo o amor pelo próprio e pelo próximo e até por si mesmo. Até por si mesmo. Então as pessoas, elas estão deixando de amar o próximo e a si mesmas. Eu nunca, isso eu tenho meu coração limpo, jamais na minha vida eu respondi ao meu pai e minha mãe. Esse peso eu não carrego comigo. Nunca, nunca. Independente do que possa ter acontecido, do que eles possam ter feito, jamais. Isso eu carrego comigo, são princípios. Princípios, e hoje se perdeu. Hoje a gente vê os filhos respondendo os pais, não obedecem, né? Até o tema da minha palavra é a sabedoria de viver no tempo de Deus com obediência. A gente saber viver o tempo que Deus determinou para as nossas vidas com obediência. Porque lá na Bíblia ensina para a gente que temos que ser obedientes. É isso que ele ensina, né? Ela ensina muito. Ensina a termos obediência, só que a gente não consegue, né? Muitas vezes. Não consegue. Quando criança, a gente costuma não obedecer. O pai, a mãe, mas a criança não tem entendimento. Eles não têm entendimento, né? Muitas vezes. Vão crescendo, vai aprendendo, mas quando se é pequeno, não tem entendimento. E quando a gente cresce, a gente já tem entendimentos. E a gente muitas vezes continua sendo desobedientes. Só que não com os nossos pais, mas com o nosso pai
celestial, o Senhor. Porque a gente fica maior, né? Os pais deixam de ser responsáveis por a gente já não obedece mesmo, né? E aí é com o nosso Pai Celestial. E aí Ele determina, Ele nos orienta, Ele toca os nossos corações para que a gente siga, para que a gente faça coisas que é da vontade dEle, que vai edificar a nossa vida, que vai edificar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. E a gente, muitas vezes, desobedece. E aí a gente se pergunta por quê que as coisas acontecem. Por quê? Por que eu estou passando por isso? É porque você é desobediente. Não obedece a Deus, paga o preço. Não tem o que dizer. E o tempo, ele não é nosso inimigo. O tempo, ele é um dom de Deus. É um dom de Deus nas nossas vidas. O tempo é o dom de Deus. Deus, ele é o dono do tempo. O dono de tudo. Deus é dono de toda... Quando Deus criou o mundo, Ele criou da forma mais perfeita. Perfeita e agradável. Ele criou. Quando Ele criou a gente também. E cada um de nós aqui somos imagem e semelhança de Deus. Somos lindos, todos somos. Somos lindos, somos filhos de Deus. Ele que nos fez, Ele que nos desenhou, nos pintou. Então, somos independente. E hoje tem muito bullying, né? Os jovens, né, sofrem muito bullying. E na minha época, que eu não sou tão velha, mas, né, na minha época, não tinha isso, pelo menos não era essa palavra, né? Inclusive, eu tinha um apelido na escola, que era até engraçado, né? Eu não ligo, tanto que, vou falar o apelido, né? Meu apelido era Olivia Palito. Porque sempre fui, né? Era palito mesmo, né? E eu tô mais fortinha, né? Mas meu apelido era Olivia Palito. E o topperzinho do meu casamento, os bonequinhos, foi Olivia Palito e foi o Popeye. Eu, Olivia Palito e o William Popeye. Tipo, tranquilo, nunca, né? Nunca fui chorar porque me chamaram de Olivia Palito, nunca me entristeci por isso, porque pra mim não fazia... não fazia diferença nenhuma. Nunca tive problema com isso, graças a Deus. E hoje em dia, as pessoas vivem num mundo que você não pode falar nada. Tudo magoa, tudo fere, tudo. Você não pode falar nada, você anda pisando em casca de ovos para você falar, eu não posso falar tal coisa perto de fulano, porque fulano vai se ofender. Nossa, não pode? Não pode, porque as pessoas estão muito cheias de mimimi. Sabe? Estão muito fragilizadas. Nossa, não estão mais preparadas para o mundo, para as coisas do mundo. Não aceitam mais as coisas do mundo. E a gente vive num mundo que está cada vez pior. Está cada vez pior. E se a gente não se posicionar, se a gente não tiver a sabedoria de lidar com as coisas da vida, você vai se tornar um depressivo, você vai se tornar uma pessoa dependente de remédios, dependente de coisas que não é para você, que Deus não quer isso para você. Eu tive um tempo da minha vida que eu tive problemas com síndrome do pânico, depressão, e chegou uma época da minha vida que eu tomava 18 comprimidos por dia. 18, bastante, né? Bastante. Mas aí foi... Só que, cabeça, tá? Cabeça. Se você não trabalhar a cabeça, o corpo padece. Então, eu trabalhei muito a minha cabeça. E o meu esposo, graças a Deus, sempre esteve comigo, sempre pano pra cima. Sempre, vamos, não vamos, reage, vamos. E minha família também. Então, eu tive muita força, muita gente do meu lado. E, por conta própria, eu fui... diminuindo, eu tomava remédio para dormir e por conta própria também, tirei. E parei com tudo, tirei tudo da minha vida. Parei até de ir no psiquiatra, que eu ia, parei, tirei isso, né? Eu, assim, vejo que as pessoas precisam, tá? Não digo que não vá, as pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam se conhecer, precisam identificar o que está acontecendo, precisam saber como lidar com a situação que está acontecendo na vida dela.
né? Há um tempo para todas as coisas. Então, há o tempo de você se conhecer, saber o que está acontecendo com você, para você pegar e saber como lidar com isso, certo? Então, psicólogo, super, para quem funcionar, ótimo, vá. Para mim não funcionou, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Pior coisa, eu falei, Jesus, mas que coisa que eu fiz. Nunca mais, eu falei, nunca mais, porque o meu psicólogo é Deus. Meu psicólogo é Deus, entendeu? Para mim não serviu, tá? Para outras pessoas, vai servir, porque tem pessoas que precisam de outra para estar ali conversando, para estar entendendo. Então, para mim não foi uma experiência boa, mas para outros pode ser, né? Então, não vamos generalizar as coisas. Mas é isso. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Deus colocou em nosso coração um anseio por algo que transcende o tempo, algo que só Ele pode satisfazer. Então, se transcende o tempo, se só Ele pode satisfazer, o que a gente está ali ansiosos? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, por que a gente está ansioso? Se o Senhor diz, né? É Ele, é o tempo dEle, Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer pelas nossas vidas, não somos nós. É Ele que nos dá, é Ele que nos tira também. Ele que nos tira. Então, tudo é permissão de Deus. Ele fez tudo formoso e Ele fará sempre. A sabedoria, ela não está em tentar dominar o tempo, mas em viver bem o tempo que nos é dado. Você tem vivido bem o tempo que Deus tem te dado? Quando você acorda, pelo menos você agradece a Deus? Fala, Senhor, acordei, obrigada. Mais uma oportunidade. Mais uma. Todo dia eu falo com Deus isso. Mais uma. Eu falo, Senhor, tô aqui. Mais um dia. E quando a gente tem filho, eu acho que o maior medo da gente é morrer. Quando a gente tem filho, tá? Por quê? A gente tem medo de deixar nosso filho na mão dos outros. Pelo menos comigo é assim. Então, sempre que eu tenho alguma coisa, eu falo, não, vou ficar boa. Tem que ficar boa e estou lutando para ficar boa. Por quê? Eu não quero deixar minha filha para ninguém. Eu quero poder criar ela. Eu falo, Senhor, pelo menos até ela estar encaminhada. O Senhor tem que me manter aqui, porque eu quero criar minha filha, né? Eu quero ensinar para ela, eu quero mostrar para ela as coisas, né? Como são, como eu entendo, como eu acredito, né? Quero ensinar, mostrar para ela o Senhor que a gente crê, o Senhor que a gente vive. E eu acho que o maior medo, eu acredito que seja esse, tá? A Gigi, ela é uma menina muito esperta. Quem vê, sabe. E a Gigi, ela presta muita atenção em tudo. Tudo que ela vê, tudo que ela escuta, ela presta atenção. E aí teve um dia que ela andou bem desobediente há uns tempos atrás. Aí tá melhor, graças a Deus. E eu aprendi assim, que você tem que bater no seu filho, sim. Você não vai espancar o seu filho, mas você precisa ensinar. Provérbios diz bastante, né? A gente precisa ensinar, né? E aí teve um dia que a gente estava no carro e ela falou para mim. Por um momento achei engraçado, por outro eu fiquei espantada. Ela pegou o dedinho dela e falou, mamãe, presta atenção. Olha aqui, presta atenção. Se você continuar me apanhando, que é me batendo, né? Se você continuar me apanhando, eu vou embora de casa, presta atenção. Aí eu falei, opa, como assim? Aí por um momento, você dá aquele, né? É engraçado por um momento, você acha, mas ao mesmo tempo dá um baque, né? Como assim? O que ela entende disso? O que essa criaturinha entende? Né, filha? Então você fala, onde que ela escutou isso? Quem falou, né? Onde ela ouviu falar isso? E aí aquilo choca um pouquinho, né? Porque é um ser tão pequenininho falando uma coisa dessa. E aí ela apanha mesmo, ela apanha. Né, Lu? Ela apanha. E não espanco ela, mas ela apanha. Ela apanha, ela vai apanhar quantas vezes forem necessárias, para ela não me envergonhar. Para que ela não venha me envergonhar. Sim, ela vai apanhar. No começo eu ficava, ai meu Deus, eu bati na minha filha, tadinha. Nossa, eu chorava.
Eu batia nela e depois ia pro canto chorar. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Não, tem que bater. Hoje eu bato com o coração tranquilo. Porque eu sei, na palavra diz, entendeu? Bato com o coração tranquilo. Não fico mais triste, não. De jeito nenhum. Porque ela não vai me envergonhar. Ela não vai me fazer passar vergonha na frente de ninguém. Quantas vezes forem necessárias, ela vai apanhar. Ela vai aprender. E ela vai aprender a ouvir não. Ela vai aprender a ouvir sim. Ela vai aprender a viver no tempo certo, as coisas certas. Ela vai. E muitas coisas têm se distorcido conforme a gente vai vendo famílias, vidas, né, pessoas, a gente vai vendo que as coisas estão sendo distorcidas. Os valores, né, os princípios, os filhos não respeitam mais os pais. Quantos a gente vê por aí? Quantos xinga pai, xinga mãe, né? Hoje em dia é o Pix que nossa, reacende, né? Filho quer Pix aqui, quer Pix ali, quer Pix lá. Só que a hora de respeitar pai e mãe, não respeita, né? Não quer saber de respeitar o pai, não quer saber de respeitar a mãe. Mas o pai presta para fazer um Pix, o pai presta para comprar o alimento que ele come, não é verdade? Por quê? Porque ele não tem capacidade de ir lá e comprar. Ele não vai lá, não trabalha, não se esforça para ajudar o pai e a mãe. No meu tempo, a gente trabalhava para ajudar em casa. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Na verdade, até antes, eu cuidava de um menininho lá no quintal. Sabe para quê? Para comprar creme para lavar o cabelo. Por isso, porque meu pai e minha mãe não tinham condição. Então, eu trabalhava. Desde pequena eu trabalho. Então, eu falo que até já poderia me aposentar. Mas eu não tive registro, né? Não, eu não contribuía. Eu vim contribuir já, né? Tem aí, mas já tem 18 anos de contribuição, viu, gente? Tenho 18 anos. Estou na empresa que eu estou, tem 15 anos e meio já. A empresa que eu estou lá há bastante tempo. Vim para São Paulo, 22 anos atrás. Rafinha tinha 1 aninho quando eu vim, né, Rafa? 1 aninho. Peguei ele no colo, gente, cuidei dele, né? Cuidei dele, vim para cá para cuidar dele, que nem diz meu cunhado, ele me resgatou de onde eu morava, né? Ele saiu mesmo de boné, que tá virando para lá. Então, ele me resgatou, né, de onde eu morava. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 13 anos. Morei na casa da minha avó. Por 2, aí ele foi lá e me resgatou. Ele e a minha irmã mandaram passagem, né? Eu vim e me resgataram. Aí vim e fiquei morando com eles muito tempo, inclusive devo, né? Tenho gratidão por eles, por tudo que eles fizeram por mim, porque, né? Assim, tem pessoas que sabem aproveitar as oportunidades, outras não. No meu caso, eu acredito que eu soube aproveitar, né? Eles me deram a oportunidade, eu vim e estou aqui, graças a Deus. Me considero que estou bem, né? Estou com uma vida boa. Tive alguns intempéries. Acho que eu não dei muito trabalho. Acho que quando eu dava trabalho foi aquelas épocas lá que eu andava de rapper, né? Daquelas roupas doidas, né? Que vocês ficavam meio de cabelo em pé com medo, né? Mas foi isso, mas não era de dar trabalho. Então, acredito que eu fui bênção na vida deles, eles muito também na minha vida, né? E estou aqui, graças a Deus, graças a tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida de cada um deles. Eu queria grifar aqui algumas coisinhas que eu marquei aqui, pôr em prática para a vida diária, né? Para a gente saber viver bem, né? O tempo de Deus. Aí eu coloquei aqui, para a gente viver bem, né? O que a gente precisa ter? Alegria e bondade. Porque a verdadeira felicidade, ela vem de 3 atitudes. A alegria, primeiro, né? A alegria. Receber cada dia como um presente de Deus. Encontrar a felicidade nas pequenas coisas, independentemente das circunstâncias. Alguém lembra do louvor? Te louvarei, não importam as circunstâncias, né? Então é isso. A gente saber viver, receber de Deus a cada dia, né? Com alegria, com felicidade, independente das circunstâncias. Agradecer ao Senhor. Segundo, a bondade. Fazer o bem, pois isso é uma porção do nosso trabalho que tem significado eterno.
E se a gente sabe fazer o bem e não faz, na Bíblia diz que a gente está pecando, né? Então, se a gente sabe fazer o bem, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Temos que ser bondosos, né? Não bobos, né? Porque acho que tudo tem limite, todas as coisas têm limite. A gente tem que ter sabedoria e discernimento para poder distinguir todas as coisas, né? O que é certo, o que não é, o que é errado. A gente tem que ter. E o terceiro é a confiança. Saber que, por mais que não entendamos o plano completo, o que Deus faz dura para sempre. O que o Senhor faz dura para sempre. Dura, é eterno. É eterno. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. O Senhor vai nos recolher e nós vamos para a glória, né? A gente vai morar com Deus. Então aqui a gente está de passagem, apenas passagem, nada mais. Vou ler Provérbios 3:5 rapidinho. Em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não do teu próprio entendimento. O que quer dizer aqui? Para você confiar no Senhor de todo o teu coração. Colocar nele todo o teu anseio, tua aflição, todos os desejos do seu coração. E você não se apegar no que você acredita, no que você pensa que é certo. Porque o que você pensa que é certo pode estar muito errado. Muitas das vezes está errado, né? Então, para a gente não deixar de acreditar, de ter fé no que o Senhor tem para a vida de cada um aqui. Quero também ler 1 Samuel 15:22. Aqui diz assim: mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Aí diz assim: obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e entender melhor que gordura de carneiros. O que quer dizer aqui? Obedecer é melhor do que fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios. Porque se você obedece, tem coisas que você não vai precisar nem passar. Tem coisas que você não vai precisar viver, porque você obedeceu. Você não precisa oferecer sacrifícios porque você deixou de obedecer. Não precisa. Se você obedecer, você não vai. Tem coisas que você não vai passar, que você não vai ver, que você não vai viver, não vai presenciar. É isso. É isso. E eu vou encurtar um pouco a palavra, né? Acho que eu até falei bastante, né? Tá bom, né? E a gente tem a apresentação do Hugo, então vamos, né, fazer essa apresentação dessa coisa fofa aí, meu Deus. Vou finalizar, gente. Aí aqui, fiz um resuminho, tá? Em resumo, Eclesiastes 3 é uma poderosa lembrança de que a vida é uma mistura complexa de experiências e que há um tempo, um propósito para cada uma delas. A mensagem central é a aceitação, confiança e gratidão pelo presente reconhecimento, a ordem divina por trás de tudo. O melhor que podemos fazer é se alegrar, fazer o bem e aproveitar a vida, pois isto é dom de Deus. Em outras palavras, a sabedoria não está em tentar controlar o incontrolável, mas em encontrar satisfação e felicidade nas coisas simples que Deus nos dá a cada dia. Então, vamos encontrar a felicidade naquilo que Deus tem nos dado, tá? Parar de procurar coisa onde não tem, ficar inventando coisa. Se Deus deu, deu. Se não deu, é porque não era para ser seu, tá? Então, se conforme com o que Deus tem para você, vai orar, vai pedir, vai jejuar e com sabedoria, tá? Sabe o que você está pedindo? Se é para você mesmo, se é o que você quer, se é o que vai te fazer bem, porque se não for, larga a mão. Larga a mão. Vai viver, tá? Vai cuidar de você, porque quem pode cuidar de você é você mesmo, tá? Quem cuida de você é você mesmo. Ninguém vai cuidar de você, tá?
Então, procure viver e fazer o que tem que ser feito com sabedoria. Peça discernimento para Deus, que Deus te dará. Tá? O Senhor, até comentei com o Flávio, meu cunhado, que o Senhor falou muito comigo, ele ministrou minha semana inteira. E, tipo assim, tudo que ele falou comigo, eu ficaria acho que uns 4 dias falando. Só que na hora eu não sei esses 4 dias, né? E como que é lá que você falou? Como que é Faraó? Deixa o meu povo ir. Então, vou deixar vocês ir, tá? É isso, gente. Então, vou chamar o pastor Flávio. Pastor